Como não deixar o problema te consumir? Esse é o tema da nossa live. Eu sou a Juliana Souza. Eu ensino mulheres a promoverem a autocura emocional em si mesma e em outras mulheres, se tornando uma terapeuta especialista em mulheres. Bem-vindas! Bem-vindas! Vamos lá, eu quero primeiro trazer para vocês a consciência das consequências de permanecer no problema. Tá, Juliana, como eu faço para o problema não me consumir? Primeiro de tudo, você tem que entender que permanecer nesse problema, ele vai te causar sérios problemas. Como assim? Sim, permanecer no problema aumenta os problemas. Surgirão muitos outros problemas. Quando você permanece no problema e só assim ele passa a te consumir, você começa a sentir angústia, você começa a sentir ansiedade, excesso de ansiedade, surge então tristeza, surge frustração, surge raiva, autopunição, julgamento, perdas, escassez. São muitas consequências quando você permanece no problema. Então eu quero que você já tenha uma consciência aqui, ó. Na verdade, o problema, ele não é capaz de consumir você. Não é capaz de nos consumir. A questão está se você permanecer no problema. Aí sim, ele passa a te consumir. Quando o problema surge ali, uma dor vai ressoar em você. Você passa a sentir uma dor. É normal, porque o problema, ele é um confronto, né? Ele te leva a um confronto, ele vem com impacto emocional na maioria das vezes. Isso vai gerar uma dor. E o que é a dor, Ju? A dor é uma mensageira de informação que te convida a sair daquele lugar. Ou seja, já é uma mensagem, um convite para você sair do problema. Isso aqui já é chave para você não deixar o problema te consumir. E vou falar uma coisa para vocês, que muitas mulheres estão emocionalmente doentes porque estão deixando os seus problemas consumirem. Estão deixando o problema consumir a sua energia, consumir a sua autoestima, consumir a sua criatividade, consumir a sua saúde. Porque é isso que acontece quando você permanece no problema. E a maioria das doenças emocionais, elas surgem a partir de vários momentos de dores, tá? Você já passou por vários momentos de conflitos, a dor já tentou te convencer para você fazer algum movimento, só que você não escutou. E como você não escutou, essa dor, ela não conseguiu fazer a função dela, aí sabe o que acontece? Ela tem que vir com um som mais elevado ainda. Então talvez venha com uma dorzinha de cabeça, sabe, que tá te incomodando. Se você não escuta para fazer o movimento necessário para sair do problema, ela vai vir com uma outra dor mais intensa. Aí vai vir com a enxaqueca. A enxaqueca não resolveu, porque você foi lá e tomou um analgésico. Só quis eliminar a dor, você não quis escutar a dor. Vai vir uma dor de estômago. Mas nem a dor do estômago não conseguiu te fazer parar para entender essa dor, porque você foi lá e foi tomar um pantoprazol, sei lá o que. Vem o que? Aí vem outro problema e vai entendendo, você passa a entender que essa dor vai aumentando o som e o problema vai ficando maior. E é exatamente aqui que nós paramos, respiramos e começamos a entender
que se permanecer no problema, ele vai te consumir. E parece que dá aquela sensação que está abandonada, né? Parece que você está sozinha nesse lugar, que ninguém pode fazer nada por você ou que ninguém te ajuda. E de fato, é real isso. Ninguém pode fazer por você. Não adianta. E eu vou falar isso pela experiência de consultório. Quantas mulheres às vezes chegam nesse lugar de sofrimento porque já passou pelas fases de várias dores ou da dor e não escutou essa dor teve que potencializar, aumentar o som dela para fazer a função dela, e mesmo assim ela não escuta. Aí ela vai, talvez tá incomodando, tá tendo várias perdas, esse reconhecer perdas, reconhecer as consequências que são as perdas de um problema, de um sofrimento, de uma dor, de uma doença, é de extrema importância para a gente sair desse lugar, para ter motivação. Só que tem mulheres e tem pessoas que demoram para chegar nessa consciência de até mesmo pedir ajuda. Você está nesse lugar, você está percebendo que está perdendo muito estando nesse lugar. O que te faz a permanecer nesse lugar? O que te faz a acreditar que você tem que ficar aí sozinha? É um ponto muito importante aqui que já te ajuda a não deixar o problema te consumir. É entender que você pode pedir ajuda. Que você pode muitas vezes pedir socorro. Porque se você não pede ajuda, vai chegar um momento que você vai pedir socorro. E aí entra o ego, né? De mostrar a vulnerabilidade. E aí muitas ficam nesse lugar porque não quer demonstrar a sua vulnerabilidade. Então, o que você precisa entender para começar a lidar com os problemas? Primeiro ponto é compreender a sua realidade. E esse movimento que a dor nos proporciona é de extrema importância, porque isso já vem da própria dor, né? A dor já tem uma função. Gente, Deus é incrível, né? Ele já fez tudo muito perfeito para nos ajudar em nosso processo aqui nessa vida, né? É que nós não temos consciência e nós não paramos nem ao menos para entender como toda essa tecnologia funciona. Então não adianta fingir para você mesma que não existe um problema. Reconhecimento é necessário. Então já anota aí como não deixar o problema te consumir. Primeiro ponto é reconhecer o problema. Olhar para o problema. Ok, aqui tem um problema. Oi, problema. Escutar o problema, se dialogar com o problema, parece até doido, né? Parece ser conversa de doido. Não é não. É uma conversa de gente consciente, de mulher consciente, tá? É uma das coisas que muitas pessoas se perdem aí, porque tem medo de reconhecer o problema. Porque muitas pessoas acham que olhar para o problema vai aumentar o problema. E na verdade não é assim. Reconhecer não significa aceitar o problema. Reconhecer é apenas onde você percebe aquilo que vem acontecendo com você e a partir daí você começa a investigar o porquê aquilo está acontecendo com você. Por que aquele problema surgiu na sua vida? O que você fez? O que você não fez para o problema surgir na sua vida? Problemas surgirão para sempre, né? A vida é um movimento de altos e baixos. Então, problemas existirão. Só que alguns problemas nós conseguimos evitar o surgimento e nós conseguimos também evitar potencializar aquele problema. Então tem ações, tem atitudes que nós podemos fazer. Vamos falar uma coisa básica da nossa vida que é problema com a nossa saúde física.
ou problema com a nossa saúde emocional. Nós podemos evitar problemas com saúde emocional, nós podemos evitar um problema aí no nosso corpo físico, na nossa mente, nas nossas emoções. Nós podemos. Como, Ju? Renovando a nossa mente todos os dias. Passando por um processo de autocura emocional através de um processo terapêutico, né? Para conquistar a autocura emocional. Ah, eu preciso estar no problema para tratar o problema? Não, você pode evitar o problema cuidando de você, cuidando da sua mente, cuidando das suas emoções. E você só permanece no problema porque você não tem recursos para lidar com ele. E quando você tem medo de olhar para o problema, piorou ainda. Porque quando você encara o problema de frente e fala, eu escuto você, eu vejo você, eu reconheço o que você está me pedindo de movimento, porque o problema nos traz um movimento, e eu vou buscar solução. Agora, quando você foge, aí que você não tem recursos. Tá, eu estou reconhecendo o problema, olho para ele, converso com ele e vou tentar buscar. Eu posso falhar aqui, né? Uma estratégia não é nem falha. Uma estratégia pode não ser coerente com aquilo que eu preciso naquele momento. Beleza. Mas eu tentei. Entendeu? Qualquer que seja a dificuldade em nossa vida, nós só não vamos conseguir superar essa dificuldade, esse problema, se a gente não tiver recursos. E a maioria dos recursos que utilizamos em momentos de enfrentamento, nós desenvolvemos em nossa infância. Olha esse conhecimento aqui, isso aqui é ouro. Recursos de enfrentamentos para a vida são desenvolvidos em nossa infância. Então, se você teve uma infância vivendo em um ambiente totalmente disfuncional, que não desenvolveu em você esses recursos, pelo contrário, que gerou rupturas, traumas, com certeza na sua vida adulta você vai ter dificuldade de enfrentar os problemas. E aqui entra um ponto muito importante, que muitas mulheres se encontram nesse lugar. Mulheres que não conseguem buscar soluções para os seus problemas. É a mulher que se encontra em sua consciência lá na infância. A consciência de uma criança. Sabe aquela mulher que fica na espera de alguém fazer por ela? Surge um problema, ela acredita que alguém vai vir ajudá-la. Porque é assim lá na infância que acontece. Porque a criança precisa do adulto para solucionar os seus problemas, porque ela não tem recursos suficientes. Recursos vão surgindo ao longo da vida dela. Entende? Então, se ela não teve isso, essas necessidades ali, se papai, mamãe, as pessoas ali, os cuidadores, não conseguiram proporcionar para ela essa ajuda, esse apoio nos momentos que ela mais precisou, é claro, ela vai passar a vida procurando alguém. Parece, sabe aquela sensação, e vamos colocar isso aqui, como se fica congelada lá, naquela infância, lá naquela fase, ainda esperando papai e mamãe te ajudar, ou a pessoa lá que cuidou de você? Isso inconscientemente falando, tá bom? É inconscientemente falando. Então, primeiro ponto aqui é reconhecer quais são os recursos que você tem e quais os recursos que você precisa desenvolver. Não tem como fugir, mulherada, do autoconhecimento. Não tem como fugir de um processo terapêutico.
É muito importante, e principalmente viver uma vida mais consciente, olhar para a sua história, acolher a sua infância, olhar para essa criança que vive aí dentro de você. Ações no dia a dia que você pode fazer por você. Olhar para a sua história, olhar para a sua criança com acolhimento, amor, né? E escutar um pouco dessa criança, o que te faltou, o que você sentiu falta e o que você pode fazer para essa criança hoje. Ah, Juliana, isso é possível? Com certeza. É possível. E nós fazemos isso dentro do processo terapêutico com o método TPM, exatamente isso. Mas nós também podemos fazer também no nosso dia a dia. O que a gente tem que entender? A gente não resolve o problema estando dentro do problema. Isso é uma frase meio clichê, mas é real e eu preciso reforçar isso com vocês. A solução do problema não se encontra no problema. E muitas pessoas, muitas mulheres permanecem no problema acreditando que a solução tá lá dentro. Não tá. Não tá, lá tá o caos. Não tá lá no problema, tá? Aí aqui a gente cai em uma armadilha da mente tão terrível, que é entrar no problema acreditando que a solução tá lá, e aí sabe o que acontece? A mente te sequestra e te coloca no meio do caos. Aí sabe o que você faz? Você potencializa o problema, aumenta o problema, traz sugestões para o problema. O problema que era pequeno começa a se tornar gigante. Por quê? Porque você aumentou o problema. Aí você já pensa nas várias possibilidades do problema aumentar na sua vida. Aquela frase que eu falo, meu Deus do céu, não falem isso, pelo amor de Deus. Como que é? Se tá ruim, vai ficar pior. Essas frases assim, é claro, né? Já tava ruim, tem que piorar, né? O que tá ruim pode ficar pior. Pelo amor de Deus, gente. São frases, eu falo que é inocência, né? Falta de conhecimento. Conhecimento liberta, meu povo, já dizia o nosso mestre. São frases que a gente precisa evitar para não potencializar o problema. Então, a primeira técnica que você pode fazer aí é a técnica da ilha. Como assim, Ju? Como é essa técnica da ilha? Imagina que o seu problema se torna um lugar e esse lugar passa a ser uma ilha. Então você vai observar a ilha, tá? Observar aí, surgiu um problema, você vai observar a ilha. Só que para observar a ilha você vai ter que tirar um tempinho para você. Aí você já sai daquele lugar do caos. Você vai respirar. Respiração é vida, eu falo muito isso aqui. Respiração é uma das ferramentas mais poderosas que nós temos para gerenciar emoções, para estado de presença, para nutrição, para elevação de consciência, para elevar nosso espírito, para elevar nossa alma, para elevar tudo. Por quê? É através da nossa respiração. Respiração é vida, né? Respiração é vida. Então, quando eu vou fazer essa técnica, primeiro eu vou ter que respirar profundamente e soltar. Eu vou ter que fazer algumas vezes assim, pra quê? Pra eu me afastar do problema. Porque senão, vamos lá. O problema, onde tá o problema? Onde tá o problema? Não tá dentro da sua casa. Não tá no seu trabalho. O problema não está no lugar externo que você tá achando que tá. Não tá. Não tá no seu marido. Não tá. Não tá na sua sogra. Não tá. Não se encontra nos seus filhos. Não tá. O problema tá aqui, ó, dentro da sua mente. E aí que tá. Como me afastar do problema, sendo que o problema é em mim? Sendo que o problema se encontra em mim. Aqui tá. A gente utilizar a nossa mente a nosso favor. Porque a nossa mente, da mesma forma que ela nos leva para dentro do problema,
ela é capaz de nos tirar dela. Do mesmo jeitinho que você entrou pro problema, é o mesmo caminhozinho que você foi, mas revertendo. Entende? Então, quando você faz uma respiração profunda, você consegue diminuir frequência cerebral, você consegue dar uma limpada nos pensamentos tóxicos, que quando você entra no problema passa a existir. Então aqui é uma consequência, como eu disse no início. Aí aumenta os pensamentos negativos, pensamentos tóxicos, drenam sua energia, diminui frequência, baixa sua imunidade, doença na certa. Só ficamos doentes porque nós não sabemos lidar com os problemas da vida. Você passa a aprender a lidar com os problemas da vida, você não fica mais doente. Olha que chave poderosa. Maravilhosa para você utilizar todos os dias da sua vida, lembrando disso, né? Aprenda a lidar com seus problemas, que você não vai precisar tratar de uma doença. Então, a autocura emocional, que a gente tanto precisa, né, de várias questões, você passa a evitar a necessidade de ter essa autocura para várias questões da sua vida. E é claro, muitas questões vão precisar. Então, você evita mais questões para trabalhar aí na sua vida. Então, respirou, vamos olhar para a ilha. O que você vai fazer mentalmente, que usando a criatividade? Gente, o ser humano é o único ser aí que Deus deu a oportunidade de pensar o pensamento, de criar com os pensamentos. Nós somos a única raça que cria, que pensa. E eu vou falar que aqui está a chave da nossa vida. Está na nossa mente, se encontra em nossa mente. Porque tudo surge a partir daí, que é onde nós armazenamos as nossas informações adquiridas ao longo da nossa vida. E não é à toa que é bíblico isso, né? Que nós só vamos conseguir usufruir de tudo que é bom, de tudo que é perfeito, que Deus tem para nós, através da renovação da nossa mente. E por que é assim? Porque quando você não renova a sua mente, você vai permanecer nos problemas e você passa a acreditar que aquilo que te ensinaram um dia, que a vida que te apresentaram, é essa vida que você merece. E você merece muito melhor do que aquilo que foi apresentado para você. E mesmo se você vem de uma linda apresentação da vida, né? Talvez você teve pais conscientes e é muito difícil isso acontecer, principalmente nas mulheres da minha idade, né? Nas mulheres mais maduras também, porque antigamente não se tinha esse conhecimento que nós temos hoje. A nova geração já está vindo muito mais nutrida de conhecimentos sobre a mente, sobre as emoções. Então, quando você começa e aprende a renovação da mente, isso que eu ensino aqui, tudo é para renovar a mente, você passa a acreditar que a sua vida é aquilo. E isso é uma prisão. Você começa a se conformar com aquilo. Você começa a ter força, energia, porque esse lugar já te consumiu. E você só vai conseguir sair daí renovando a sua mente. E nós fazemos isso através da nossa mente, criando com a nossa criatividade, natureza feminina aí, meus amores, que é tema para outra live, né? Então, tem muitas coisas para aprender, até mesmo para você conseguir lidar com a sua própria mente, conseguir dar passos em direção à sua autocura emocional e até mesmo aprender a utilizar os recursos da sua natureza feminina. E criatividade é uma delas. Ah, maravilhoso, né? Ser mulher é incrível.
E aí a melhor forma para isso é você trazer uma respiração profunda, diminuindo sua frequência cerebral com a respiração, observando e visualizando o seu problema sendo uma ilha. Então você vai ver sua vida de fora e você vai imaginar indo distante da sua vida. Sai de si, sai da sua casa, vai afastando mentalmente em pensamento, criando aqui na sua mente. E a partir dali você vai olhar de cima como se encontra a sua vida. Meninas, essa é uma técnica poderosíssima. Poderosíssima para tudo na sua vida. Olhar a sua vida de cima. E aí, sabe o que você vai ver? Você vai ver o que você deixou de fazer. Você vai ver o que você fez que não deveria ter feito, mas sem julgamento, tá? Apenas observando. Por isso que é observando a ilha. Não é para aumentar e piorar o problema, não. Porque se você se julgar, se culpar, não. Então, mais um ponto aqui, ó, para você não deixar o problema te consumir. Não julgar. Não se julgue, não se culpe. Para de ficar se culpando e ficar buscando culpado para as coisas. Vamos buscar a solução, porque o tempo que eu busco, que eu utilizo para buscar culpado, é o tempo que eu uso para buscar solução. E aí, você vai olhando distante, você vai observando toda a sua vida, como anda a sua vida, tudo certinho. E a hora que você volta desse momento criativo, você pega seu caderninho de anotação. Eu falo que mulher emocionalmente inteligente tem caderno de anotação. Eu tenho vários. Gente, eu tenho algumas anotações, é sério, eu escrevo cartas pra mim, eu escrevo cartas talvez para o problema. Eu converso muito com as minhas questões. E eu tava vendo um papel, escrevendo, porque com certeza eu tava passando alguma questão no meu relacionamento. E já faz algum tempo esse papel que eu encontrei dentro de um caderno, essa semana aí. Aí eu estava lendo uma conversa. Ai, gente, muito, muito engraçado, né? Porque quem não entende fala assim, não, essa mulher é muito louca. É pra confundir o inimigo, né, meu povo? E aí eu tava escrevendo lá e uma conversa mesmo, um diálogo com a minha família, um diálogo com os meus pais, um diálogo com meu esposo, com meu filho, escrevendo. E com certeza eu estava vendo um problema distante, porque a gente só consegue ter um novo olhar para um outro ponto, se você olhar o problema distante, olhar a ilha, fazer essa técnica da ilha. Você, mulher cíclica, precisa compreender as suas fases do ciclo menstrual, porque dependendo da fase que você tá, é muito fácil se perder no problema, e é da fase, entendeu? E é da fase, gente, eu estou na minha fase menstrual. E assim, eu vou falar, foi um período pré-menstrual muito dolorido pra mim. Eu não sei se é porque eu viajei, e aí foi mudança de clima, de alimentação, de ambiente, eu não sei. Assim, eu fiquei pensando, falei, gente, eu acabei de chegar de viagem, de férias, como eu entro em uma fase pré-menstrual de tanta dor? Eu senti muita dor, minha imunidade caiu, e talvez seja também essa mudança de ambiente, né? Isso também pode acontecer. E aí eu entrei em um lugar de sofrimento emocional sem ter nenhum problema. Eu comecei a sentir, falei até com meu esposo, gente, eu tô com a sensação que parece que tá tudo dando errado na minha vida. E tá tudo dando certo, tá tudo incrível, tá tudo ótimo, mas a fase pré-menstrual é uma fase que nos coloca nesse lugar para nos convidar realmente para dar uma pausa. É por isso, a natureza ela é muito inteligente, entendeu? Então, essa dor, essa tristeza, né, essa melancolia que a fase pré-menstrual nos coloca,
é muito importante para a nossa restauração do nosso ciclo menstrual. E não é somente do ciclo, tá? Da parte ali que vem lá para fase ovulatória, mas é do ciclo emocional, é do ciclo parte física. Todo o ciclo menstrual é para uma renovação da mulher mesmo. Então, se você não reconhece em que fase você se encontra, não sabe a emoção predominante, não sabe lidar com isso, você vai se perder nos seus problemas em algumas fases. Então, já anota aí que você precisa aprender. Isso se chama inteligência emocional, mulher. Você que está chegando agora, que não sabe da diferença, você vai aprender aqui. Aqui tu vai aprender. A outra técnica, quem não menstrua mais, quem é menopausa, tá na fase da menopausa, ou é mulher completa, já passou da fase de transição da menopausa, começa a observar o seu estado emocional interno, tá? Aí é uma observação interna, tá bom? Tem mulheres na fase da menopausa que ainda sente o movimento do ciclo, observando o seu corpo, observando todo o movimento, tá? Mesmo do dia a dia. E anotando, aqui entra o Diário das Emoções, que nos ajuda aí também. Como eu me senti hoje, aí a gente faz isso em um mês, aí no outro mês a gente faz uns 3 meses para depois comparar como foi. Aí a gente consegue ver as repetições nas fases, entendeu? E quem retirou o útero? Não é para essa live, mas quem retirou o útero é uma outra questão. Eu trago esses ensinamentos mais profundidade, né, na formação TPM, não consigo trazer aqui em lives, mas existe um campo morfogenético cientificamente comprovado e que isso também pode gerar alguns movimentos, tá? Mas para isso, essa mulher tem que estar muito conectada com ela mesma. Aí entra outras questões aqui. Reconexão com a natureza feminina, aí é o processo terapêutico. Toda essa parte de conscientização é muito importante. Quem retirou o útero, fez esterectomia, tem que fazer reconexão feminina com a natureza feminina. Mulher tem que fazer. Vamos lá. Depois é a técnica de blindagem. Quando você tá 71 anos, às vezes vem o calor, né? Da menopausa, ainda tem mulher que demora para sair, né, desses sintomas. Olha, a mulher que já tá na fase completa, gente, eu falo que é a fase mais linda e é claro, essa mulher, ela precisa muito passar pelo autoconhecimento, ressignificar a história, cicatrizar feridas emocionais, porque a partir disso ela tem muitos recursos, muito mais do que nós mulheres na fase cíclica, né? A mulher com sabedoria que já passou por várias experiências. Não é à toa que tem culturas aí que a líder, talvez, da comunidade é somente uma mulher que já passou pela menopausa, já se encontra na mulher completa, que são as anciãs, né? Tem culturas que trazem aí. Por quê? Porque ela tem já recursos para poder contribuir com a comunidade dela, com as outras mulheres da comunidade. E minha mãe sempre falou que eu sempre gostei de conversar com mulheres mais velhas. Eu falo, gente, Deus já nos conhecia antes mesmo do útero da nossa mamãe. Eu falo que a programação do nosso propósito já se encontra em nós, a gente já vem para a Terra com essa programação do nosso propósito, né? Já ressoa em nossa alma, em nosso coração. E esses sinais já começam a surgir na nossa infância. Então, tem muitas coisas que a minha infância já ressoava e minha mãe já percebia. E depois eu quero até falar sobre isso aqui, que é até bom para vocês, quem tem filhos, é importante esse conhecimento e até para o reconhecimento da sua própria história, né? É a técnica da blindagem. Como assim, Ju? Você começa a ter consciência do seu estado atual, é estado de presença. Por quê? Se você não sabe separar o que é seu, o que é do ambiente, o que é do outro, filtrar,
você acaba entrando no problema e potencializando o problema que você está passando ali que precisa resolver. Então imagine você sendo blindada mesmo, criando com a sua imaginação, sendo blindada. E essa blindagem começa a filtrar pensamentos, começa a filtrar palavras de outras pessoas. E no seu estado de presença, você vai começar um diálogo interno mesmo. Não, isso não é meu, isso é dessa pessoa. Não, eu não vou mais pegar isso aqui pra mim, porque isso não tem nada a ver comigo. Cada um com seus problemas, não é assim? Pois é. A mulher tem essa dificuldade, porque ela acha que ela tem que resolver o problema de todo mundo. E muitas vezes não consegue resolver o seu próprio problema. Terrível, né? Mas infelizmente nós aprendemos isso lá na infância, viu a mamãe fazendo o tempo todo de carregar todo mundo nas costas, de cuidar de todo mundo e deixar de se cuidar. Então você pode fazer isso, se blindar, filtrar, e a partir daí você evita aumentar o problema e até mesmo nutrir pensamentos negativos, tá? Porque isso drena muito a nossa energia, tá bom? E o último aqui que eu trago para vocês, mudar o ambiente. Anota aí, mudar ambiente. E não é mudar de sua casa, não. Pelo amor de Deus, não vai fazer a mala, não. Porque a Juliana falou, porque eu sei que vocês falam. Porque a Juliana falou, os maridos, eu sei que muitos me adoram. Eu fico pensando, né? Que essa mulherada tá falando lá. Porque alguns maridos aparecem aqui quando tem alunas participando na live comigo. E, é só Juliana. Então, pelo amor de Deus, não vai chegar lá, arrumar a mala e falar, Juliana falou pra mudar de ambiente. Então, adeus problema. Os meus problemas acabaram. Vai pensando. Seus problemas estão aqui, meu amor. Não tá na sua casa, não. Então, é o quê? Esse ambiente, ele é interno. É nos seus pensamentos. Sabe uma coisa boa que também entra no ambiente físico? É começar a frequentar ambientes com pessoas que comungam do mesmo propósito que o seu, que têm os mesmos pensamentos, né? Que pensa como você. Isso é natural. A partir do seu processo de autocura, de conquista de autocura, seu processo terapêutico de autoconhecimento, a partir do momento que você começa a conquistar a sua autocura, a sua consciência muda. É mudança de consciência. Mudança de consciência é mudança de estação. Mudança de estação é mudança de frequência. Acabou. Você só se conecta com quem está na sua frequência. Isso não é papo de místico, não é papo de... Não, isso é ciência, tá? É física quântica. E que tá aí para nos ensinar. Por isso que você liga na FM, no rádio, escuta FM. Não tem como você ligar na AM e escutar a FM. Não tem como você mandar uma mensagem pro meu celular e chegar no celular da Vânia. Não tem como. É frequência, tá lá o ID, ó. ID. Ó o ID aí. Ó o ID aí. Então, se você tiver com pessoas que estão na mesma frequência que você vai potencializando ainda mais esse estado, tanto para o positivo quanto para o negativo, tá bom? Então, esse ambiente precisa começar aqui através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, e esse ambiente de conviver. Você é a média das 5 pessoas que você convive. Não sei se você já escutou isso muitas pessoas do desenvolvimento humano falam isso, e é real, é fato. A gente aprende com as pessoas. A gente imita pessoas inconscientemente, a gente aprende jeitos, modelamos pessoas. Se você começa a me escutar por várias vezes, passa a ser minha aluna, minhas alunas sabem disso, começa a falar como Juliana, a falar palavras, é normal, isso é modelagem. Agora você pensa, você tá modelando uma pessoa que tá num lugar pior que você, terrível, né? Aí é igual caranguejo. Não. É pra frente que se olha, né? É pra frente que se olha. Então você começa a selecionar. Gente, minha vida mudou tanto depois da minha conquista de autocura, sabe?
Mudou muito, fui chamar de bitolada, chamar de metida. E eu sei que até hoje eu não consigo, de verdade, muitas coisas eu não consigo mais. Eu não consigo mais ter as mesmas conversas que eu tinha lá alguns 10 anos atrás. Eu não consigo mais e cada vez mais isso vai acontecendo. Hoje, gente, vai acontecer nesse processo aí, vai chegar um momento que a solidão vai existir na sua vida e ela é necessária, sabe? O casulo é o casulo, é o momento do casulo. O momento do casulo é solitário. Então, para você se transformar, se autocurar, você vai passar pelo casulo. E o casulo é solitário. Isso é natural do processo. Precisa acontecer. Entendeu? Então, eu me vejo nesse lugar até hoje. Porque eu falo que o meu casulo, ele é constante. Borboleta, vocês sabem que as borboletas vivem por pouco tempo, né? Vocês sabem disso. Então, é assim, ó. É casulo, borboleta, casulo, borboleta, casulo, borboleta. Então tem momento que eu tô já bem expansiva, eu tô lá me comunicando com o mundo, com meus amigos, com a família, tererê, tarará, tururu, querendo socializar. Ah, mas tem momento que eu tô no meu casulo. E não adianta, é meu processo. Eu não consigo, é natural, porque eu me permito viver isso. E tá tudo bem. E graças a Deus eu tenho um marido que se encontra nesse mesmo lugar. Cada um no seu processo, mas ele também gosta de estar no casulo dele. E ele também está já nessa consciência de não conseguir mais estar em ambientes que antes ele vivia. Tanto é que minha mãe fala, você e o Fábio, vivem vocês dois. Eu falei, mas tem coisa melhor na vida, pelo amor de Deus, que viver você com a pessoa que você ama, que é a pessoa que está você todo dia, e amar viver, né, nesse processo nosso ali, com a nossa família. Então e meu filho ali, né? Então é importante a gente entender que a solidão vai fazer parte do processo, precisa fazer parte do processo, tá bom? Então aqui são algumas ações, algumas atitudes. Eu também amo meu casulo. Às vezes a gente tem que ter um cuidado, porque permanecer no casulo demais, você passa o do time de se tornar uma borboleta. Então vamos socializar de vez em quando. Até porque, né, a gente precisa transbordar. E para transbordar, socializar. Aí são coisas diferentes, né? Mas a gente pode utilizar as duas coisas. Transbordar e fazer um network depois. Aí é legal, né? Porque, gente, eu amo. Aí eu amo transbordar, tá aqui. Então, talvez por eu viver o meu propósito, talvez eu não sinto tanta falta da socialização, né? Talvez seja isso, porque eu já me sinto nutrida aqui com vocês, socializando com vocês. Transbordando a vida de vocês e conhecendo a história de vocês. A gente compartilha, entra num assunto, eu conto a história, escuto essa história de vocês. Eita, coisa maravilhosa. Num ambiente saudável e coerente. Então, mude o ambiente. Esteja aqui comigo nas aulas. Você que é da comunidade, esteja lá presente. Esteja acompanhando os conteúdos. Esteja aqui comigo no direct. Vamos unir forças, né? E comenta como foi pra você, qual insight, o que mais te trouxe de conhecimento. Eu sei que foram vários. Beijo no coração, quero ver seu comentário, o que você aprendeu, porque pra mim também isso é importante. E até mesmo pra ver um ponto que talvez eu não peguei, o ponto que você pegou. Eu também aprendo com vocês, tá bom? Gratidão, um beijo, fiquem com Deus.